Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, gente. Tudo bom? Aqui é o Thales, do De Frente com o Leão, mais uma vez aqui em live, né? Hoje a live será com o Águias Voleibol, um projeto que ele é bem conhecido aqui entre o vôlei amador, né? Ele tem várias categorias e só vamos esperar um momentinho para eles entrarem na live. Enquanto isso, eu gostaria que vocês falassem, né? Tipo, o que vocês acharam do Dalmo e da Gisele como representantes, né, do Galatasaray aqui nas nossas mídias sociais. Vamos só esperar mais um momentinho. E particularmente falando, eu achei tudo. Também o Dalmo e a Gisele, eles representam muito bem o time, pois é como diz a história, né? Tipo, eles têm a força e o rugido do leão, né? Mas é isso. Enquanto isso, vamos esperar mais um pouquinho para eles entrarem na live. E daí a gente já começa o De Frente com o Leão. Só mais um momentinho, gente. Mas que bom que o resultado da Making Cat aqui, né, tá dando positivo. Mas é bem legal ver companheiros de time assim representando tão bem a nossa equipe, né? E particularmente falando, eles com aqueles uniformes ficaram maravilhosos, né? Super a cara do Galatasaray e é isso, né? Tipo, acho que eles são um dos membros antigos, né? E mereciam mais do que ninguém tá lá. É, eles entraram, eu vou convidar eles pra live, então só mais um momentinho. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Tudo Tudo bem com bom? você? Tudo bom, Tudo, Edcleia? tudo certinho, você, Thales? Eu tô bem, graças a Deus. É um prazer te ter aqui no De Frente com o Leão. Ah, eu que E. agradeço o convite. Ah, imagina. Tá dando retorno pra você? Tá Ou... ótimo pra mim. Não Tá sei se ótimo? contigo aí tá legal. Não, tá sim. É que nas últimas lives a gente teve alguns problemas técnicos. Eu não queria que acontecesse isso nessa. Não, pra mim tá ótimo aqui. Mas, bom, começando o quadro, né? Você poderia se apresentar um pouco mais pra gente, falar um pouco mais sobre sua história, sua família, como conheceu o vôlei, enfim. Sim. Então, meu nome é Edcleia, né? Eu sou atleta e gestora dos times do Águias do Vôlei. Uhum. Moro aqui em São José mais ou menos há uns 15 anos, onde conheci meu esposo, que é meu esposo e meu sócio de vida, de negócios, de gestão de tudo. Né? Tenho Uhum. 2 filhos e o voleibol, especificamente nessa nova versão, com o novo formato de rodízio, né, veio para minha vida há mais ou menos uns 3 anos. Fora isso, Uhum. aqueles de época de escola, com todas Aham. aquelas regras e vantagens, né, que a gente voltou a conhecer esse novo formato faz mais ou menos uns 3 anos e nos envolvemos e cá estamos, né? Aham. É isso. E o teu marido que você falou é o Marcelo, né? Exato. Uhum. Ah, entendi. Marcelo, E você poderia falar como começou?
o vôlei pra vocês, assim? Tipo, quando vocês começaram a jogar? Uhum. Você diz assim, sem a formação do Águias, né? O vôlei no Isso, não. pessoal, é isso? No Uhum. pessoal, isso, Tá. exatamente. Então, para mim, eu brincava na época de escola, eu era mais do handball. Participei de torneios estaduais, tudo não tinha nada a ver com voleibol, só brincava Nossa. mesmo, né? Aí me formei na faculdade, fui para outros segmentos, veio a maternidade, eu parei com tudo, né? E mais ou menos uns 3 anos atrás eu busquei um esporte porque eu odeio academia. E foi aonde eu cheguei no Maxi Roseman ali e Ah, comecei sei. a conhecer através do técnico Alexandre, que foi meu técnico no comecinho ali, e me apaixonei por esse novo formato. Foi assim que iniciou para mim novamente, há mais ou menos uns 3 anos, o voleibol. Já o meu esposo, ele jogou no profissional, pelo São Ah, que José, bem no legal. comecinho, na época de 98, com o professor, que foi o nosso primeiro técnico do Águias do Vôlei, né, o Alex Paiva, amigo pessoal dele, padrinho do nosso projeto, e ele teve toda essa experiência lá atrás, mas também adormeceu e ele voltou em 2018. Ah, Aonde a entendi. gente voltou como brincadeira, né? E ambos eu fui primeiro, depois puxei ele, mas o esporte mesmo em si, que o voleibol ele é meio que um vício, né? Você começa Uhum. e você não consegue parar mais. E daí que a gente entrou 3 anos atrás, mas ele tem muito mais histórico no voleibol do que eu propriamente. Meu negócio era handball. Ah, entendi. Mas o amor pelo vôlei, acho que hoje em dia é igual, né? Igual, não, é maior, assim, até mais. Inclusive, você estava falando dele, e eu até achei que a live seria com vocês dois, sabe? Então, também é uma coisa estranha, porque assim, ele é o comercial, né, do clube. Ele Ah, que fala, ele que se expõe e tal. Só que eu sou administrativa. Eu chamei ele, mas o homem não quis vir, viu? Ele ficou com vergonha. vixe. Negócio de live. Vou Então, lembrar disso, daí, hein? mas é só aqui Vou na live, cobrar porque com ele. pessoalmente, não é assim, não, o pessoal sabe. Ah, que bom. Eu não tive a oportunidade de conhecer ele ainda. Ah, Mas você bom. poderia contar. Bora te jogar. Não é difícil você conhecer, não. Se vê um homem falando que não para, é ele. Ah, mas é bom, é comunicativo também, né? É verdade. E você poderia contar pra gente em qual posição você joga? Então, eu já passei por alguns times, né, depois desse período. Vem cá, Marcelo, dá um oizinho. Ele vai dar um oi aqui para você. E aí, galera, beleza? Oi, tudo Fala, Thales, bom? beleza? Beleza? Então, esse Prazer em negócio conhecer, de mídia, Marcelo. de rosto bonito, né? Quando fala assim, ah, beleza, fazer uma live, então, por favor, né? Não tem como, vou só estragar. Mas que bom que vocês estão aí, sucesso, toca o barco aí, vamos lá. Obrigado É pela ele. participação. Então, eu, nesse período que eu iniciei no vôlei, eu sempre quis outras posições, mas sempre me colocaram como central, né? Hum, Tanto nos outros times que eu tive, quanto na iniciação, quanto somente jogando sem participar de campeonato, eu acabava sempre indo para central. Não é porque eu tenho altura, não é por nada disso, é porque geralmente os times que eu acabei participando, em exceção a um, né? Que eu não participo mais, não tinha pessoa que sabia rodar central, e eu acabei aprendendo a rodar central. Acabei ficando. E entendi. agora, nesse ano, no início desse ano, eu comecei a ir para uma outra posição, graças a Deus, e vou ver se eu me adapto dentro dessa pandemia que atrapalhou tudo aí, né? Pois é, né? E qual posição seria essa? Você tem outras posições que você gostaria de jogar, assim? Então, eu gostaria de jogar em qualquer posição que não fosse central, porque minha altura realmente me favorece. Você tem quanto de Mas assim, altura? eu tenho 1,64, sou uma Ah, anãzinha. mais ou menos. Então, mas assim, antes, quando eu não tinha lesionado o tornozelo, eu conseguia ter uma impulsão, me ajudava um pouquinho mais, então eu já não consigo muito assim, ter essa mesma impulsão. Ah, Mas entendi. a gente fala para o técnico tenta fazer milagre com a gente, né? Eu estou confiando nisso. Agora eu estou indo para a ponteira, então, né, mas Ah, vai depender entendi. de treino, tudo, ainda tem que ter todo né, Sim. um E preparo. você, além de ponto, você tem outra posição que você admira, assim? Eu acho que a posição admirável em qualquer um dos times, né, nosso de fora, enfim, é o levantador, porque ele é o coração do time, né? Uhum. Eu acho assim que o capitão até não precisa ser ele, né? Aquela pessoa que vai dar o levanta-turma,
Mas dentro de quadra é quase que impossível não ser, né? Tipo, ele tem a visão, ele sabe para quem distribuir, acaba pegando uma posição de liderança, sabe organizar, toma a decisão de passar a bola para a pessoa certa. Então, assim, é uma posição que eu admiro e uma responsabilidade tremenda, né? Ser levantador. Sim, concordo. E você, como jogadora, você tem alguma lembrança marcante? Assim, eu tenho uma visão mais de gestora do time, onde eu vejo os resultados do que propriamente como é que eu posso dizer, jogadora, né? Como jogadora, eu acho assim que um momento que mais marcou não foi nem bom, foi um momento ruim, que foi quando a gente teve todo um preparo, né, com a própria equipe Águias do Vôlei, né? Para ser lançado, porque eles não tinham participado como equipe ainda de nenhum campeonato. Então a gente fez nosso campeonato na casa para lançar eles. E foi todo um trabalho de um ano, foi todo um preparo, foi na nossa casa, foi convidar o pessoal e fazer toda uma recepção. E no primeiro jogo, no primeiro ponto do jogo, eu torci meu tornozelo e não consegui participar de mais nada. Ou seja, eu organizei absolutamente tudo e não consegui participar de nada, né? Então, assim, foi muito legal porque eu vi, né? Tipo, não joguei, mas eu vi tudo acontecendo lindamente, os times que a gente convidou. Nossa, muito legal, assim. Só que foi uma frustração pessoal bem grande. Entendi. Nossa, e para isso é quando você vê a equipe que você está participando ganhando, né? De uma certa forma, se você joga ativamente ou se você está na reserva, se você tem muito tempo ou não. A conquista que você consegue um pódio é marcante, né? Mas, assim, de tudo isso, o que mais me marcou não foi positivo, não. Mas eu acho que essa questão de resultado é fazer parte de uma equipe, né? E é bem importante para um jogador e até para um administrador, com certeza, mas para um atleta também, né? Com certeza. E a gente tenta trabalhar muito isso com o pessoal, né? Não é só os 6 dentro da quadra, é todo mundo, né? Quem está dentro, quem está fora, o comando do técnico, é todo o contexto, né? Não é só uma coisa ou outra, é o contexto. Sim. E você poderia contar pra gente como que é administrar a equipe e conciliar essa coisa de administrar a equipe com a tua vida pessoal, com ser jogador? Você poderia contar como você consegue? Então, é bem doido, né? É bem, assim, eu costumo dizer que quanto mais você se ocupa, mais você se organiza. Quanto menos você se ocupa, menos você se organiza. Então, eu não sou uma pessoa que eu consigo ter pouca coisa para fazer. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter muita coisa para fazer. Tento conciliar tudo da melhor forma possível e de maneira bastante adiantada para que tudo saia bem feito, né? E assim, conciliar hoje, no caso, os times, né? Que nós estamos com 4 times e um começando, são 5 times. Gerir todos esses times, cuidar da casa, cuidar da empresa, cuidar dos filhos, não é uma coisa muito fácil. Mas assim, eu me sinto satisfeita fazendo isso. O voleibol eu faço por amor, não é por outra coisa. Tentamos sempre fazer da melhor forma possível para todos os atletas, não para somente a equipe técnica ou a gestão, né? E de forma equilibrada, né? Nem muito céu, nem muita terra, é mais ou menos por aí. E o segredo para mim é sempre tentar fazer tudo com bastante antecedência e que tudo se encaixe. Não, né? Ainda tem toda uma parte comercial que a gente tenta trabalhar também. Precisa ser organizado, né? Mais ou menos assim. Planejamento é tudo nessa vida, né? Não vai pra frente, né? E você poderia falar uma coisa que, tipo, algo que você aprendeu com a equipe, que você só conseguiu ver ali? Então, a nossa história como equipe do Águias do Vôlei, ela é uma história de muita superação, né? Porque hoje nós temos atletas prontos, né? Alguns em evolução, alguns ainda precisando da base, mas nós temos atletas prontos. Mas não foi assim que começou. A gente começou com pessoas que precisam aprender a dar toque, manchete, sabe? Aprender a sacar. E ainda tem pessoas que estão nesse processo. Então, assim, o meu aprendizado é ver pessoas que queriam fazer parte disso, porque se apaixonou pelo esporte, entendeu? Pelo voleibol especificamente.
Dentro desse grupo de 8, 10 ou 12 pessoas, feminino e masculino, eles não queriam parar e queriam evoluir, um desafio pessoal. Então, isso nos fez, eu e o Marcelo, que me ajuda na gestão, a falar assim, não, se eles acreditam neles, nós vamos acreditar, né? E a gente vê essas pessoas acreditando em si, sabe? E trazendo resultado, e evoluindo. E é muito legal, você fala assim, poxa, você não ganha tostão, você se quebra. Eu fico, às vezes, em torneio domingo inteiro, longe dos meus filhos, né, das minhas coisas, meu marido também, porque a gente gosta de estar presente, jogando ou não jogando, a gente tem que estar, né, olhando assim. Mas você vê aquela pessoa que às vezes estava ali, não conseguia fazer nada, e ele está lá bloqueando e está se jogando no chão. Então, isso, assim, é a superação, você entende? Como equipe, vendo as pessoas da equipe. Quando acontece de um ganhar uma premiação de destaque, isso, assim, sabe, é muito legal. Então, isso nos dá motivação e nos faz entender que vale a pena quando você quer, seja o que for. No nosso caso, o voleibol foi a equipe, né? Uhum. E você acredita e você não desiste, né? Nenhuma equipe é perfeita, a gente sabe disso. Mas você vê as pessoas acreditando, quem somos nós para não acreditar, né? Isso nos dá mais gás. É isso daí que me toca, que me impulsiona, assim, sabe? É um orgulho e um momento gratificante, né? Com certeza. Muito. E eu sei que após essa resposta, a pergunta que eu vou fazer agora, eu já meio que sei a resposta, acho que todo mundo sabe também, mas já pensou em desistir da equipe? Não, da equipe não. Imaginava. Não, assim, de forma nenhuma. Pelo contrário, a gente tem vontade de cada vez fazer mais coisas, né? Dentro das nossas condições, porque equipe que se sustenta, né? Cada equipe se sustenta o espaço, sustenta o técnico, mas em termos de time, de desistir das equipes, não. A gente às vezes se encontra naquilo que eu te falei, né? Na dificuldade de conseguir organizar, de se programar. A gente tenta cuidar também bastante do interpessoal, porque são pessoas, são seres humanos que estão atrás de uma bola ali, né? Então, às vezes tem alguns conflitos assim, que a gente tenta gerir, porque a gestão de pessoas é mais difícil do que qualquer outra coisa, né? Sim. Mas desistir da equipe, não, jamais. Entendi. E você lembra da primeira vez que vocês participaram de um torneio do Galatasaray? Como Águias do Vôlei, né? Isso. Então, como Águias foi em outubro do ano passado, né? Na Copa União. Uhum. Foi legal porque, assim, naquele lá a gente tava com o feminino de um lado, o masculino do outro, né? No mesmo... Foi no mesmo evento? Deixa eu me recordar. Você tem aí marcado? Eu não me recordo se foi no mesmo evento. Não tenho marcado. Eu pergunto pro Felipe ambas equipes participaram. E o feminino, ele conseguiu o 4º lugar, assim, que pra gente foi, né, foi muito legal. A gente veio de todo um engatinhamento, ainda estava naquele período de gestação, né? A gente acabou de sair do período de gestação de 1 ano, foi agora. Então, a gente saiu muito orgulhoso de todas, assim, sabe? No feminino. E no masculino, eles nos surpreenderam pelos times que eles pegaram, assim, sabe? Não conseguiram também pegar pódio, mas pegaram Falcons, acho que pegou o próprio Galatasaray, então foi um aprendizado, foi o 2º campeonato, a gente fez o nosso da casa para nos lançarmos como time, né? E o 2º foi com vocês, já como essa unificação e essa formação. Foi uma experiência muito legal. Às vezes as pessoas saem assim, poxa, não conseguimos pódio e tal, mas a gente, com as colocações tanto do feminino quanto do masculino, a gente saiu vibrando, assim, sabe? Foi uma experiência bem legal. Só para informar, não foi no mesmo aqui, eu vi com a minha equipe. Foi dia separado, né? No final... foi torneio separado. Eu não lembrava. Mas ainda assim é um momento gratificante, né? Porque como você disse, é esse o orgulho que você sente da equipe, né? Sim, exatamente. Exatamente. Esse eu pude acompanhar bem porque eu estava lesionada, né? Então eu fiquei assistindo tudo, assim, cada detalhe. E torcendo, que é o mais importante, né? Nossa, enlouquecendo, na verdade. E pra você, né? Tipo, falando ainda de você, tipo, como jogadora, mas lesionada, assim, você torce muito pelo time, né?
Como que você se sente numa partida que tá muito emocionante, assim? Como que você fica do lado de fora? Menino, eu fico louca, fico doida. Eu não consigo, a gente não consegue se desconectar, né? Tipo, só não falem comigo. Mais ou menos assim. Porque a gente consegue ver coisas, às vezes, que a gente não vê quando a gente está jogando, né? A gente não consegue perceber. Apesar de toda a adrenalina e de de tudo que a gente torce naquele momento, depois a gente, no momento de conversar com o técnico ou conversar com o próprio atleta, a gente consegue enxergar de uma maneira um pouco diferenciada, né? Não só pelo se conseguiu, pode, se conseguiu a colocação excelente, mas se não, a gente consegue ter essa outra visão e conseguir alguns ajustes junto com a equipe, junto com o técnico. E isso é muito legal, né? Então, quando você consegue assistir, consegue ver, além de torcer, porque eu faço amizades quando eu tô torcendo. Aparece gente que eu agarro a pessoa, eu abraço, não tem jeito. O pior é que é bem assim, né? É emoção do momento, né? Exato, é bem isso mesmo. E você, particularmente como jogadora, você tem alguma superstição pra entrar em quadra, assim? Tipo, usar uma meia, uma roupa preferida, nada? Não, você sabe assim que eu vejo muitas amigas, né, e outros times que tem isso, assim, eu pego e olho, eu falo, legal, tem uma atleta na nossa quadra, assim, que ela beija, faz um sinal, a outra vai com sempre uma coisinha no cabelo, mas eu não tenho, não desenvolvi isso, acho que é muita preocupação que eu tenho, assim, que não dá pra desenvolver. É tanta coisa pra pensar, né? É verdade. E agora, finalizando essa parte do pessoal, você tem assistido as outras lives de Frente com o Leão? Tenho. Parabéns, tá? Obrigado. Muito bem, legal. Bacana seria se tivesse condições, nesse momento, estar indo no físico, né? Ia ser bem divertido, ia pegar bem mais informação. Sim. Mas eu tenho assistido a live da Jaque, do professor Marcelo, do Coruja. Tem sido bastante legal nesse momento que não está tendo nada, né? O pessoal está parado, então é uma forma de manter contato, né? Com as outras equipes. Bem bacana a ação de vocês. Ah, obrigado. E você disse da questão do físico, mas era esse o projeto para esse ano, né? Esse foi o projeto inicial e, tipo, foi uma visão que o Felipe teve que eu, particularmente, achei muito interessante, porque ninguém teve não vejo ninguém tendo esse cuidado com o vôlei amador. Acredito que você, por ser uma gestora de uma equipe amadora, você concorda. Tipo, não tem ninguém procurando saber sobre o amador, sendo que bastante atleta já jogou em time profissional, por exemplo, como teu marido, hoje em dia está jogando no amador, né? Exatamente. E é muito legal valorizar, porque assim, nós norteamos o amador como uma coisa fixa e real, e olha o mercado que tem, né? Sim. Olha o tanto de time que tem, olha o tanto de atleta que às vezes está adormecido até, que daí fala, poxa, eu posso ir lá. Alguns voltam muito tarde, ficam um tempo se dedicando a outras coisas, e quando vem, conhece, fala, poxa, mas eu nem sabia que tinha isso aqui na minha região, né? Que nem vocês aqui em São José, o Gálata, a gente agora o Águias, outros times que não são tão conhecidos, mas estão aí. Então, assim, o ir no físico, e a gente... eu tenho uma colocação assim, não é rivalidade, é a união, porque todo mundo busca o mesmo objetivo, né? E às vezes também isso não é entendido. Então, é legal essa ação de vocês, esse envolvimento com os outros times e o sair... Não é o caso agora por causa da pandemia, mas o sair do local e ir nos outros, não só no momento de amistoso, de rivalidade, e sim nesse momento de integração mesmo, para que seja divulgado o esporte amador, né? Que seja divulgado, mostrar o valor que ele tem, além do momento da quadra, enfim, enriquecer o que estava meio adormecido por aí. E é como você disse, né? Tipo, a gente não pode esquecer que tá ali os 6 jogadores jogando, mais o banco de reserva, mas são pessoas indo atrás da bola, né? Exatamente. É pessoas que deixam sua família, tem trabalho, tem tudo, que às vezes, né, tem que conciliar para poder estar lá. É um doar, né? É um doar grande, não é só aquele momento ali. Então é importante divulgação. E é tudo pelo amor ao vôlei, né? E só isso. Agora falando... Espero que é só isso mesmo. Mas, agora falando um pouco sobre o projeto, você poderia dizer pra gente quando que foi iniciado o Águias? Então, o Águias, ele foi iniciado, acho que acabou de fazer aniversário de 1 aninho. Ele foi iniciado agora... Feliz aniversário!
27 de outubro de... Só um pouquinho. Pega o carregador para mim, por favor. Foi iniciado dia 27 de abril de 2019. Eu parei um pouquinho porque está acabando a bateria que eu tenho que colocar de novo. Então a gente fez um aninho agora, faz alguns dias atrás, dia 27 aí. Nós somos bebês ainda, como eu te disse, a gente acabou de sair de uma gestação, 9 meses, agora que a gente está começando a caminhar, na verdade. E infelizmente estamos parados. Pior que por causa dessa pandemia. E você estava falando que você e o Marcelo tiveram a iniciativa do projeto, né? Mas você poderia contar pra gente como que foi essa iniciativa? Foi do nada, assim? Como que foi? Então, na verdade, nós tínhamos uma gestão de uma outra unificação que alguns atletas optaram de ir para um lado, outros atletas optaram de ir para o outro, e a gente ficou na unificação de um time sem pai e sem mãe, entendeu? Que eu que te falei, das 12 meninas e mais ou menos os 10, 12 meninos também. E a gente, somente no aspecto de amizade, só amigos, na verdade, né, nesse período. E daí a gente falou assim, bom, já que existe essa vontade, conforme eu te disse, de desenvolver, não queremos parar, queremos ir além, não queremos ficar só no toque, manchete e só do joguinho interno. A gente quer se preparar e participar realmente, efetivamente, obrigada, vou conectar aqui, ó, que tá acabando minha bateria. Sem problema. A gente quer participar de campeonatos, só que a gente precisa... Opa, espera um pouquinho, sai. Imagino. Pronto. Voltei. A gente precisava de quê? De se preparar, né? Não ficar pensando só dentro da caixa. E daí que a gente falou, não, vamos ser times, vamos buscar mais pessoas, vamos buscar um técnico, vamos nos preparar e vamos fazer o que a equipe, no caso, né, tanto a feminina quanto a masculina, precisa para que a gente consiga chegar no nosso resultado. E foi assim que se iniciou, o ano passado. Entendi. E por que a equipe tem esse nome? De Águias do Vôlei? Águias? Uhum. Então, tudo que a gente tinha que fazer tinha que ser reinventado, né? Nós precisávamos a gente tinha até o espaço, a gente tinha algumas pessoas que nos auxiliam até hoje, né? Na questão de material, na questão de nos ajudar. O próprio, quando a gente decidiu montar o time, o próprio técnico Alex Paiva, que é o nosso padrinho, nos orientou em muitas coisas, assim, para que a gente tivesse seriedade e chegasse onde a gente tinha o objetivo de chegar no voleibol amador. Então, assim, a gente estava num momento de muita transformação e precisava de uma identidade para esse time, no caso feminino e masculino. E a gente pôs uma votação no nosso grupo com algumas sugestões. Aí essa sugestão do Águias venceu pelo que significa mesmo, né? Que é renovação, se reinventar, ressurgimento, que é o significado da águia. E a gente acredita muito nisso, né? A cada jogo a gente lembra muito disso, que o Águias ele é uma renovação, ressurgimento, e a gente está só gatinhando, tem muita coisa pela frente. Que interessante, é bem bonito ver times assim que tem significado atrás do nome, né? Porque, sim, uma história. Sim, uma história, porque às vezes, tipo, aconteceu e é isso o nome, né? Mas, tipo, é bem interessante saber dessa história, que é um conhecimento geral, né? Isso, tem que se reinventar e tem que ter um significado legal, né? É marcante. Sim. E você disse que você é a gestora da equipe, né? E você poderia você poderia falar pra gente, perdão, quais são as funções na equipe, tipo, eu digo da função financeira, do comercial, por exemplo, que é o Marcelo, né? Então, o Marcelo, ele é toda a parte comercial, justamente pela comunicação, né? Ele é uma pessoa bem comunicativa e tal. Então, ele que faz toda essa parte de contato físico, né? Não é mais o caso, mas quando a gente iniciou o projeto, tinha angariação de atletas, né? Nós temos a parte comercial, que é de patrocinadores, né? Então, toda essa parte é com ele. E toda a outra parte, e também gestão de pessoas, né? Somos hoje, acho que 70 atletas, mais ou menos. Nossa. Então, ele me ajuda a administrar esses atletas, o gestual, né? O pessoal, quando não é eu, é ele. Então, nós dividimos assim, parte comercial de contato físico, ele é 100%, gestão de pessoas, ele divide comigo.
Toda outra parte organizacional, burocrática, que envolve papel, administração dos técnicos, inscrição, pagamento, conversas, às vezes meio que particular, desse sou eu. Né? Então, nós dividimos as duas formas. Financeiro também, tudo que é papel é comigo. A gente dividiu assim, é enxuto. A só a parte digital, que tem uma atleta que me ajuda, o nome dela é Pamela. Beijinho, Pamela. Ela me ajuda um pouquinho no digital, porque é muita coisa para mim. Então, aí ela me ajuda. E você disse que é muita coisa para você, mas eu vi algumas equipes aqui no De Frente com o Leão que elas têm umas 5 pessoas cuidando, né, gerindo a equipe. Você vê muita dificuldade nisso, tipo, no teu dia a dia, por exemplo? Então, assim, eu não vejo dificuldade porque o meu trabalho, eu sou formada em administração de empresas e o Marcelo também. Então, o nosso trabalho é em cima de gerir, né, de administrar, e geralmente você administra 500 mil coisas ao mesmo tempo. Só precisa ter organização para não se perder. E a gente prefere trabalhar enxuto, até porque a gente já fez experiências de tentar... Um exemplo assim, se nós tivéssemos um único time de voleibol, só um feminino, e não tivesse, fosse bem enxuto, seria mais fácil colocar a parte de uniformes na mão de uma para organizar, a parte financeira na mão de outra, a parte de comunicação e gestão de pessoas com outra. Só que seria um time aí, digamos, de 12, 13 pessoas, porque tem muitos times assim. Sim. Quando você passa a ser uma quantidade, uma proporção, que você tem vários técnicos, você tem várias pessoas, você tem várias empresas que estão vendo aquilo que você está fazendo, né, que te ajudam, então você fica complicado você abrir tanto leque. A gente fez experiências, não foram boas, então hoje a gente dividiu assim, funciona bem, está indo, está crescendo e a gente está feliz. Entendi. É mais ou menos assim. E é bem importante frisar que, como você disse, está funcionando, né? Porque vocês são uma equipe nova e já estão com 70 atletas. É um marco bem marcante, assim, né? É bastante. E vocês dois técnicos têm uma relação, que é o padrinho... Vocês, os dois... Deixa eu reformular isso. Você e o Marcelo, vocês têm uma relação muito boa com o técnico, o Alex, que é o padrinho, né? Você poderia contar essa relação do técnico com a equipe, como seria? Tá, aí no caso você está dizendo cada técnico de cada equipe do Águias do Vôlei, é isso? Isso. Tá. É isso. Então, você entendeu? Perdão. Entendi. Vou começar por cima, assim. Eu e o Marcelo, a gente sempre tenta buscar aconselhamento, porque nós somos da área de gestão e administração, mas nós não somos do ramo do voleibol, né? Nós não nos formamos, não estudamos para isso, não estudamos educação física nem nada. Então, nós precisamos ter apoio de pessoas que tragam um resultado para o atleta que ele deseja, que daí entra os técnicos, né? Então, sempre quando há algum tipo de dificuldade, eu peço socorro para o nosso padrinho. Ele sabe disso. Eu vou lá, estou precisando de ajuda disso. Ele comanda a melhor equipe de São José dos Pinhais, né? Então, ele sabe me ajudar e ajudar o Marcelo na questão de aconselhamento. Até para que a gente consiga lidar bem com os técnicos. Nós temos 5 técnicos. Não, 4 técnicos hoje no time, né? 4 técnicos diferentes. Então, administrar cada um com a sua individualidade, saber levar dentro de uma ética cada um deles, então a gente pede socorro para ele. Isso na parte de gerência, né? Já na parte para com os nossos técnicos, a gente tem um único fator: trazer resultados ouvindo o atleta, respeitando o atleta e ouvindo ele. Então, a partir do momento que a gente faz esse acordo com o nosso técnico, né? Nós temos hoje o Thiago Medelberg, que está com a equipe de iniciantes. Ele está com a Águias do Vôlei desde o primeiro dia. Nós temos o Lucas Panek, que eu não falo muito do Lucas não, porque ele sabe que sou fã dele. Né? Ele tem uma bagagem muito grande, ele é de chão de quadra mesmo, foi meu técnico. Nós temos o Alexandre... Tem uma relação muito boa, né? Muito, muito boa. Nós temos o Alexandre Moro, que não tem nem o que falar, também foi meu técnico. Ele tem 15 anos de experiência, já vem em categoria de base. Quem sou eu, né, para falar alguma coisa dele? E o Paulo, que veio agregar agora a equipe nossa também,
nossa, CBV2, enfim, nós temos profissionais que nós confiamos, não é nem assim, a gente vê assim, não é assim que a gente foi e os contratou, ou os convidou, eles de aceitarem a vir trabalhar conosco, desde o nosso padrinho, né, até o nossa última contratação agora, nossa prestação de serviço, né, porque é uma honra ter cada um deles conosco. E o conhecimento que eles têm, a garra que eles têm, o que eles trazem para a equipe confiando neles, sabe? Então, assim, a gente não tem nem muito o que falar de cada profissional que está com a gente, cedendo o tempo deles, né? Agora, na pandemia, alguns vão lá e dão exercício para o pessoal, sabe? Então, assim, é muito legal essa relação que a gente tem com eles, com cada um deles de confiança, cada um com a sua individualidade, né? Cada um conhece a sua equipe, sabe até onde pode ir com ela, o jeitinho que pode ir com cada equipe. Eles, assim, nossa, só tenho a agradecer a cada um deles pelo que eles trazem para o clube. Eu acho que o clube está indo muito bem pelas boas contratações que eles fizeram, e não são contratações. São pessoas que confiaram no nosso projeto e está nos ajudando a chegar onde cada atleta quer, porque nós queremos o bem de cada um dos atletas. E para isso eles precisam fazer o que cada atleta quer. E aí está funcionando, que é uma beleza. Entendi. Muito obrigado pela essa explicação maravilhosa da relação interpessoal da equipe. Eu tava vendo aqui, sem querer ser bisbilhoteiro, né? Mas eu tava vendo o troféu do Hélio Benassi, né? Que são dois que são nos dois naipes que a equipe conquistou o título, né? Você poderia contar essa conquista pra gente? Então, é meio clichê assim, mas todo mundo acaba falando, né? O último campeonato foi o mais importante para vocês, né? Como foi o último, a gente entrou nessa pandemia, foi o último mesmo, né? Sim. Foi muito legal. Nesse, realmente, né, faz pouco tempo, eu lembro, tava 2 times lá junto, dentro do mesmo espaço, torcida a nível over, né? Foi muito legal. O masculino, eu consegui acompanhar o masculino que pegou o pódio, né? Toda aquela energia dos últimos lances ali que foi disputadíssimo ponto a ponto, né? E daí a gente veio e conseguiu terminar de acompanhar a equipe feminina do Lucas Panek. Também nossa, foi uma virada maravilhosa, assim. As meninas estavam, acho que era 2-10, negócio assim, na final, e o Lucas puxou e cada uma acreditou, buscou ponto a ponto e foi mais do que merecido esse troféu do feminino, e o troféu do masculino foi lindo, assim, sabe? E eu fico falando, eu fico babando, então você já viu, né? Foi maravilhoso. E a torcida, sabe? É tipo a mãe falando do filho, né? É bem isso. E o pior é que assim, tem mães lá que são mais velhas que eu às vezes fico enxergando como filha. Isso que é o problema. Mas é o orgulho que tem que ter, né? Eu acho muito bom essa relação que você tem com o seu time e com os seus atletas, né? Tem que ter, né? Sim, com certeza. E eu sei que o que eu vou perguntar agora, você já falou, mas como que é a relação interpessoal de vocês com a equipe? Com os atletas em si, na verdade. Sim. Então, com os atletas dentro do espaço do Águias, a gente não tem muito tempo lá dentro com cada um, porque é treino, né? Aproveitar o máximo de tempo possível. A gente tenta compactuar muita coisa através dos grupos, né? E como estamos sempre presentes, tanto nos treinos, na maioria dos amistosos que tem durante as semanas, e também em campeonatos, a gente tem sempre uma relação com todos. Porém, a gente não consegue dar aquela atenção individual para todo mundo em todo o treino, né? Porque, como eu te falei, são muitos. Eu consigo ter muito mais tempo com a minha equipe que eu treino, Marcelo com a equipe dele que ele também treina, e com os iniciantes que a gente está 100% presente. Já os dois juntos ao mesmo tempo com todo mundo, a gente às vezes não consegue. Mas como nós somos muito abertos, qualquer tipo de situação de espera, a gente fica depois do horário, a gente conversa. É muito importante saber como está, se tiver alguma dificuldade, seja financeira, seja em casa, a gente sempre tenta dar esse respaldo. A gente não fica somente dentro da área de jogo, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. É porta aberta, tanto para lá quanto para cá. Entendi. E o que você acha da relação de amizade entre atletas e técnicos, assim? Como que você vê essa situação? Você acha importante ou você acha que não deve ter? Então, eu acho que é muito particular de cada técnico para a sua equipe.
Uhum. Já conheci perfil de atletas, de técnicos que têm muita amizade com o time e perde o time, porque o time deixa de respeitá-lo tanto quanto deveria. E eu já vi técnicos que puxam o relacionamento próximo à equipe, e isso funciona muito bem, entendeu? Uhum. Só que eu não vejo nenhum problema nisso, desde que as coisas não se misturem. E eu acho que esse entendimento tem que vir mais do atleta para com o técnico do que do técnico para com o atleta. Né? Porque o técnico, o foco dele é o quê? É treinar bem, trazer resultado e ver aquilo acontecer. Porque eu não consigo ver um técnico que treine uma equipe e não queira ganhar título. Ele quer ganhar título, ponto final. Ele pode ser uma pessoa mais legal ali, bacana. Mas se for lá e não trazer o resultado, o trabalho dele foi em vão, né? No final das contas. Então, eu acho que é uma dose de cada coisa. Se estiver ultrapassando a linha ali, tipo, né? Ô, cara, não sei o quê. E, de repente, isso não for legal para o rendimento da equipe, ele em si vai saber conduzir. E se ele falar, não, aqui todo mundo é meu filho e tal, é assim que vai, trazendo resultado, mantendo o respeito. E a equipe se sentindo bem, dos dois modos, né, técnico com equipe, o negócio vai com uma beleza, não vejo mal nenhum. Assim. Entendi, muito obrigado. Vocês têm alguma equipe rival que vocês consideram? Não digo assim rival. Se eu for te falar rivalidade, né? Num lugar assim de 60 pessoas, tem. Né? Tem até porque assim, nós recebemos atletas também que veio de outros locais, de outros times, né? Assim como nós temos atletas que eram nossos, foi para outros times, e isso acaba criando. Você é do ramo, você conhece, né, Thales? Sabe como é que é? Isso acaba criando uma sinergia muito. Mas assim, eu acho que é mais como eu te disse, nós somos novos, né? Então, assim, por sermos novos e alguns campeonatos a gente já conseguiu chegar no pódio, isso cria uma certa situação assim. Rivais, eu não digo, eu te digo assim que a gente já enfrentou times que a gente tem vontade de chegar e ganhar deles, mas assim, mais é o negócio dentro do quadro. Um exemplo, eu vou te dizer, o nosso vôlei. A gente adora as meninas do nosso vôlei. Fazem amistoso aqui, a gente faz amistoso lá, mas não ganha deles, sabe? Então, assim, é uma situação que a gente tem na merda. Panthers, gente, adoramos o Panthers, somos queridos, mas a gente não ganha deles. Então, assim, são situações que a gente está buscando, é uma rivalidade super sadia, e a gente tem muito disso, sabe? A gente tenta colocar isso para os atletas, para os técnicos. Essa rivalidade, ela existe, acontece. Mas que ela seja sadia, bacana, né? Que todos se respeitem, que acabou ali, saiu da quadra, que a gente possa ter um relacionamento legal com as pessoas. A gente tenta cultivar isso com o time. Nós gostamos de ter esse contato com as pessoas que nós convidamos para fazer amistosos na nossa casa, na casa de quem a gente vai, né? Dentro da quadra a gente é rival, acabou. E eu acho que o voleibol deveria ser muito mais isso do que outras coisas, né? Sim. Agora, os bastidores ali eu deixo para cada atleta. Assim. É saudável para os técnicos, o resto... Exato. Que traga resultado, né? Que isso serve para trazer resultado. Exatamente. E você citou algumas equipes, como o Panthers e o nosso vôlei. E qual das equipes, assim, você considera a mais casca-grossa de enfrentar, assim, que você vê uma dificuldade muito, muito para frente? Além dessas, é claro. Além dessa, você vai me colocar mais... Assim, ó, no caso vou te falar time por time. No caso dos times que eu jogo, né, que todos os nossos times em seção do masculino são desenvolvimento mesmo. O do Lucas Panek é mais iniciação do que desenvolvimento. O nosso ainda está no processo de desenvolvimento. Tem várias idades, né? Mas o nosso time, assim, eu acredito que vai dar bastante dificuldade, ainda mais a gente já vislumbrando o nosso campeonato do Grand Prix. Eu acho que superação vai ser bem... já foi, né? Pelo que a gente participou de um campeonato aí que tem algumas atletas que acredito que vai estar participando da superação, que a gente já jogou. Eu, particularmente, já joguei contra elas por um outro time. E eu sei que elas vão dar trabalho, é difícil de ganhar. O nosso vôlei. E eu acho que o Corujas também, um pouquinho, assim. Tá? No caso do desenvolvimento. Aí, no caso da equipe do Lucas Panek, eu acho que está bem equilibrado. Eu não vou te falar que seria difícil, mas é uma surpresa. Eu acho que a equipe do professor Marcelo, que é um imbróglio
é sempre uma surpresa, né? Então, acho que é uma coisa, assim, que a gente vai tá mais atenta a elas, mas eu vejo vislumbrando o Grand Prix, assim, acho que é o que está mais ou menos equilibrado, assim, qualquer um deles, assim, vai ter o mesmo nível de dificuldade. Sim. E o masculino, então, o masculino, eu acho, assim, que como desafio pessoal, a gente quer uma hora conseguir ganhar do Panthers pronto. Pontal também tem sido bem difícil, a gente não tá chegando lá. É mais ou menos isso, assim, que citando nomes de times, é isso daí, mas sempre com muito respeito a todos eles, porque o trabalho deles é muito bonito, assim, de todos. Entendi. Muito obrigado, né, pelas respostas. E quais são as suas expectativas para o Grand Prix, já que você estava falando dele? Então, os nossos times estão super ansiosos, né? A cada reprogramação que tem acontecido, está sendo, ai meu Deus. É muito positivo, eu acho que todo mundo vai vir com muita sede, né, disso. A gente só se preocupa um pouquinho com o tempo de preparo, né, de retreinar um tempo para conseguir ter um bom desempenho com a equipe. Mas como está todo mundo com uma ânsia muito grande de retorno, vai com a cara e com a coragem assim que tiver essa possibilidade de retornar, né? Mas a ansiedade está sendo grande. Nós vamos com 3 times, né? Queríamos ir com 4, mas não deu, vamos com 3. E vai ser lindo. Independente do que venha acontecer, eu sei que vai ser muito bom. Os técnicos são pessoas que conseguem trazer um resultado com uma leitura de jogo bem legal, então a gente está bem, bem ansioso. Entendi. E quais são as expectativas para o projeto esse ano e em 2021? Então, esse ano tinha tanto projeto, mas tanto, que a gente agora está esperando tudo acontecer, né, voltar para a gente conseguir pôr em prática, até porque muita coisa a gente depende de respostas de outras pessoas, né? Mas falando em si do que a gente tem visão e pé no chão e o que a gente do que está acontecendo, é de se firmar, né, como a equipe. Nós temos uma visão de não rotatividade de equipe, a gente gosta de, dando um exemplo da equipe que eu participo, né, nós temos uma variedade de idade, tem desde 18 anos até 48 anos na mesma equipe. Trabalhar sempre cada vez mais com esse perfil, equipe que treina junto, permanece junto, passa dificuldade junto, cada um tem seu espaço dentro da equipe, possibilidade de sempre estar jogando com a visão de cada técnico, né, trazer resultado com o empenho de cada atleta, mas sempre fazer uma equipe sólida. Né? Esse é o primeiro ponto do Águias do Vôlei. Em cada equipe do Lucas Panek, do Alexandre Moro, do Paulo e do Thiago, ter equipes sólidas. A partir dessa solidez da equipe, não que não aconteça giro, não é isso, acontece, infelizmente, mas dentro desse propósito primeiro, que é ter um bom treino, ter um bom resultado, ter uma equipe sólida, um técnico sólido, a gente buscar o nosso lugar dentro do ramo do voleibol amador, né, e reconhecimento, que acho que todos buscam nesse segmento, né? Cada equipe, amanhã ou depois, vamos dizer assim, a atleta Stephanie ser reconhecida como atleta Stephanie do Águias do Vôlei. É esse o nosso propósito, né? E as pessoas que acreditam na gente como time, né, os nossos patrocinadores, ter orgulho daquilo que eles cederam uma bola, que eles cederam um espaço, investiram, porque a gente se preocupa bastante com isso também, né? Não é o valor monetário, é a honra que ele tem de poder estar acreditando no esporte na região de São José dos Pinhais. E sempre a gente tem essa grande preocupação e a gente pede para que também cada atleta valorize isso, porque hoje em dia não é fácil você colocar sua marca, o Felipe do Gálata sabe disso, né? E deixar por isso mesmo. Então, se a gente está ali para jogar, vamos treinar bonito, vamos entender o que o técnico quer bonito para a gente representar aquela empresa bonita também. Sim. Isso aí. E essa estabilidade, essa solidez que você fala, é o princípio para um bom planejamento, né? Você, como gestora e administradora, você entende bem essa parte. É bem difícil de ver as pessoas entenderem essa parte, né? É difícil, porque é o além, né?
É o Sim. além da quadra e a credibilidade de isso, por exemplo, que você está fazendo, essa live, essas entrevistas, é uma credibilidade que o Felipe conquistou, né? E hoje nós estamos aqui, no caso do Águias do Vôlei, falando com vocês, amanhã a gente não sabe se tá, mas aquela história que a gente deixou, que seja uma história bonita, uma história legal. E as pessoas que fizeram parte daquilo, tem que ser pessoas que valeu a pena fazer, seja por motivo que for. Seja, ó, eu te emprestei meu notebook para você poder trabalhar bem no Águias do Vôlei. Você é grata pro resto da vida, entendeu? Uhum. E isso as pessoas têm que entender. Cada atleta que entra num time, seja em qualquer um, tem que ter orgulho de estar vestindo aquela camisa, tem que ter orgulho de deixar um domingo a família em casa e ir lá. Ganhou ótimo, não ganhou, poxa, eu fiz amigos, eu participei com a minha equipe. É toda uma história que é além do momento de estar no quadradinho da quadra, né? E isso só quem está por trás, às vezes, que enxerga. Mas a gente tenta levar esses valores também, né? Para ser legal para todo mundo e entender que o esforço vai muito além daquilo que eles estão vendo. Né? Sim. Muito obrigado pela sua explicação. E você disse que a equipe, você gostaria de uma equipe sólida, né? Mas a equipe teria vagas abertas? É preciso passar por algum tipo de peneira? Como que funciona? Então, vou te explicar de duas formas. Primeiro, quem veio fazer classificação, o processo seletivo conosco, e depois eu te digo se tem vaga ou não. Ah, tá. Então, assim, nós, por N motivos, antes a gente não fazia nenhum tipo de seleção. A pessoa chegava, tinha vontade de jogar vôlei, a gente aceitava a pessoa sem nenhum tipo de regra e formalidade e se ingressava no time. Quando a gente viu que a gente já estava num patamar que a gente não tinha mais como, sem nenhum tipo de classificação, aceitar a pessoa, a gente trancou essa possibilidade e a gente passou a fazer um tipo de peneira interna, mas não é um dia X. A gente vê a vaga que está tendo a oportunidade da pessoa vir fazer teste, ou só a levantadora, ou só a central. A gente anuncia, ou então até os próprios atletas acabam trazendo, né? Uhum. E a pessoa participa de uma seletiva de 4 semanas. E nessa seletiva não é somente a avaliação do técnico ou da gente como gestão que diz se a pessoa fica ou não, mas também a pessoa saber se ela se encaixa naquele perfil de time, né? O feminino até a gente tem dois técnicos diferenciados que se tiver vaga pode até ver em qual ficar, mas já no masculino não é assim que funciona. Então, a partir da 4ª semana, o técnico e a gente, como gestor, a gente decide se a pessoa fica ou não, conversa com a pessoa se sentindo bem do time, ela é recebida. Já no masculino, tem uma seletividade muito maior, porque eles já estão não existe, a gente fala de desenvolvimento masculino, mas a gente sabe que se você for fazer um campeonato de desenvolvimento iniciante masculino, não vai ter campeonato, né? Então, assim, é mais do que o técnico me coloca, que a gente busca para ele, ou se ele vê que tem a oportunidade daquela pessoa estar fazendo a seletiva, que também é o mesmo processo de 4 semanas, e daí é definido se a pessoa fica ou não. Porém, todos os atletas é informado no primeiro dia que ele passa por essa avaliação. Aí vai dele de querer ficar fazendo as 4 semanas, ou se de repente ele prefere uma peneira de um dia, mas daí no Águias não acontece. Entendi. É esse o processo seletivo. Já a questão de vagas ou não. Nesse momento, na equipe feminina, a gente não tem vaga. Porque quando a gente parou com a pandemia, a gente tinha algumas pessoas em testes que foi interrompido. Então, a gente vai ter que recomeçar esse teste com essas pessoas. E já na masculina, nós estávamos também com o quadro fechado, com algumas pessoas em avaliação. Então, quando a gente retornar, né, a gente vai ter que rever essa situação. Mas, a princípio, no dia de hoje... não tem vaga, mas a gente tem uma lista de espera ali que a gente anota, a pessoa que tem intenção, assim que abre a vaga, a gente entra em contato com a pessoa. E para a pessoa entrar em contato com vocês, ela entra pelo Instagram, pelo Facebook, como funciona? Então, pode ser pelo Instagram mesmo, né? Tem meu telefone lá, tem o nosso privado, e tem pelo Facebook também, qualquer um deles. Né? Nossas redes sociais por onde a gente... por onde a gente entra e deixa aberto para as pessoas entrarem em contato. Entendi, muito obrigado. E Nada. você poderia dar suas considerações finais para o De Frente com o Leão? Então, a consideração final é que eu agradeço o convite, né, que vocês fizeram para a gente participar. Eu acho que isso enriquece muito, né, esse quadro nosso do momento que nós estamos passando,
que é de isolamento, não tanto mais agora, mas em termos do lado esportivo ainda está, né? É uma forma da gente estar se comunicando com os outros times, é um projeto bem legal, assim, que é uma iniciativa legal que vocês tiveram, bem legal, agradeço mesmo o convite. Em relação a gente está sempre disponível a quem quiser conhecer o projeto, quem quiser, na questão assim, de vir conhecer o clube. Os nossos técnicos também, se tiver algum tipo de colocação que eles possam ajudar, acredito que é só entrar em contato, que a gente está disponível para estar fazendo esse caminho. Às vezes alguém tem uma dúvida nesse período aí, está todo mundo parado, a gente se coloca nessa situação para vocês, né, no caso do público do Galatasaray. E no mais é esperar que tudo passe, que tudo normalize, que a gente possa ter o nosso contato físico. Agradeço todos os técnicos do nosso clube, agradeço todos os atletas do nosso clube, agradeço a vocês e é isso aí. Eu que agradeço você pela presença e por ter aceitado o nosso convite, né? Imagina. Mas é isso, o quadro de frente com o Leão fica por aqui e a gente se vê no Grand Prix, né? Se assim for terminar, logo. terminar a pandemia, né? Mas obrigado pela participação e... Obrigada a você. Você é um querido, viu? Continua assim. Obrigado. Você também. Muito obrigado pela entrevista. Eu vou encerrar a live agora, gente. Mas boa noite para vocês. Fiquem bem e vida longa ao rei. Isso aí.